Fala galera, beleza? Hoje um dos seguidores do canal fez uma pergunta a respeito do manejo de travas. Eu achei uma pergunta interessante, por isso até resolvi fazer esse vídeo aqui por causa de algumas considerações. E inclusive ele me apontou uma fala minha no vídeo sobre travas, que eu cometi um equívoco lá e errei, né? Eu me confundi no vídeo sobre travas, tinha uma estrutura montada onde estava vendido era uma trava de baixa com call, né? A gente faz uma venda de call e compra uma no strike superior. Essa aqui é uma trava de baixa. Esse assunto que eu vou falar, ele particularmente refere-se a travas a crédito, seja a trava de baixa com call ou seja a trava de alta com put. As travas a crédito, elas têm a característica da gente receber para montar. Então, no momento que você monta, o valor que você recebe já é o lucro máximo. Não tem como você ganhar mais do que aquilo ali. Então você já está no limite do lucro. E você pode ter prejuízo nela, né? Diferente das travas a débito que a gente paga para montar, onde você já começa com prejuízo máximo. Aqui é o contrário, a gente começa com lucro máximo. Que a dúvida dele era em relação ao manejo e quando o preço do ativo ele para no meio. Então vamos supor que dessa trava aqui, uma trava de baixa com call. Qual que é a característica? Falei que não ia falar, mas eu acabo falando, né? Qual que é a característica de montagem dela? A parte vendida, ela tá mais próxima da parte aqui de dentro do dinheiro, ela tá mais próxima da região ITM. Sendo assim, a parte vendida ela é mais cara que a parte comprada, por isso que se você acaba recebendo um crédito, né? Mas a questão era de, por exemplo, assim, o preço do ativo para no meio. Né? Ele ficou com dúvida nessa parte aqui. Então vamos supor que eu estou montado aqui na A10, tá aqui o nome da opção, e na A71. E o preço do ativo, antes de dar o exercício, parou aqui, ó, no A103, na região de R$ 103. O que acontece nesse ponto? A nossa opção vendida, ela fica mais caro. Para eu poder zerar a operação, eu tenho que recomprar ela. Então eu teria um prejuízo. Só que a nossa opção comprada, ela também se valorizou. Na hora que você for fazer as contas, você vai ver que você não teve o prejuízo máximo. Que o prejuízo máximo aqui seria 107 menos R$ 107. Como ele parou no meio, você vai ter um prejuízo intermediário de acordo com o tempo que aconteceu essa subida do preço, né? Porque o teto ele vai corroendo as opções. Isso aí que vai influenciar no tamanho do teu prejuízo. Mas aí é só fazer os cálculos, dá para simular aqui pelo Black-Scholes, pelo Profit. Você joga os valores aqui, ó, 103. Né, coloca a opção lá, qual que era? Era BOVA A10. Então a BOVA A10, se ela subir para 103, que está ali, ela vai para 577. Faltando 15 dias, ela foi para 487. Certo? A sua BOVA A71, ela iria para quanto? BOVA A71, na mesma situação, ela ia para 49 centavos. Aí você vai diminuir 477 menos 49 centavos e diminuir daquele prêmio que você recebeu inicialmente, né, de 2 e pouquinho. Esse que vai ser seu prejuízo. Talvez não dê nem os R$ 3 de diferença aqui. A questão aqui da parte comprada, que talvez a interpretação dele ficou um pouco... que ele não entendeu direito. Questão do sentido dela. Qual que é o sentido? Ela, primeiro, você está travando o seu prejuízo, né? Quando você monta uma trava de baixa, ela basicamente é uma venda coberta, onde não é coberta, é uma venda descoberta, você não tem um ativo, e você pega e trava esse prejuízo comprando uma outra opção. Então, quando chegar no dia do exercício, se o preço tiver passado aqui, qual que vai ser seu prejuízo? O seu prejuízo vai ser a diferença da comprada com a diferença da vendida, somente isso. Vai ser esse meio aqui, você está travado no prejuízo. Porque você vai ter direito de comprar alguma coisa por 107, que vale 109, 110, 100 qualquer coisa, e vai ser obrigado a entregar no 100. Então você está com prejuízo de 107 menos 100, um prejuízo de R$ 7, né? Aí, uns pontos assim interessantes em relação à montagem. Eu até coloquei propositalmente aqui uma opção americana e uma europeia. Ele falou assim para mim, mas e se o preço estiver no meio, o preço do ativo estiver aqui no meio, e eu for exercido antecipadamente na minha opção vendida?
que acontece? Você não vai precisar comprar o ativo aqui para entregar se acontecer o exercício antecipado, porque ele está aqui no meio e a sua opção comprada ela é europeia. Você não pode exercer ela antes. O que você vai fazer? Simplesmente você vai... Vamos supor que o ativo esteja aqui. A sua vendida esteja nos R$100. O ativo parou no 104. Ela estava custando R$3,48 e a sua comprada está custando R$1,03. O que você vai fazer? Você vai comprar o ativo por 104, certo? Vai entregar ele por 100, tá num prejuízo de R$4, e vai vender a sua comprada por 1,03. Então você vai ficar num prejuízo aí de 2,97. Isso que vai acontecer. E se a gente pegar aqui, ó, olha a diferença de prejuízo. Se você não tivesse travado, você ia ficar com prejuízo aqui de R$4, né? Ficou bem menor. Isso aí é por causa do valor extrínseco da opção, né? Que ela tem um valor a mais do que essa diferença. Aqui, pessoal, lógico que se o preço subisse para 103, esses valores aqui não seriam mais 3,48 e 1,3. Só que para o vídeo ficar dinâmico eu não recalculei, tá? Aí tinha que abrir o Black & Scholes aqui, fazer o cálculo e diminuir de novo. Mas vocês vão perceber que o prejuízo juntando o prêmio recebido inicialmente para montar, menos essa diferença, ele vai acabar sendo menor do que R$3 nesse caso aqui. E um problema é quando o preço do ativo, se ele passa demais da sua opção e você não fez nada, e essa aqui é europeia, essa aqui é americana, a sua americana deu exercício e essa aqui não perdeu a liquidez. Você não tem book de oferta para negociar ela. É bem difícil de acontecer, mas tem essa possibilidade. Aí você está enrolado, entendeu? Você está enrolado porque você não pode fazer nada. Se ela não tem liquidez, não tem negociação. Você vai ter que comprar o ativo lá no 120 e entregar ele por 100. Olha o problemão. E ainda está com a sua opção aqui, né? Só que assim, nesse caso você teria que rezar para o ativo não cair. Porque se ele cair, você vai perder dinheiro, né? Enquanto ele não cair, ele está aqui na região dos 120 e você tem uma call aqui de 107, você tá com R$13 aqui de diferença. Quando chegar no dia do exercício, você vai ter direito de comprar por 107 algo que vale 120. Aí você vai vender e vai diminuir seu prejuízo, que inicialmente ele era de R$20 e agora ele passa a ser só de 7. Entendeu? Esse aí era um outro ponto. E um último ponto que eu queria falar era se porventura você deixar a trava aí pro exercício, que é algo assim que não é muito interessante, não faz muito sentido, já que você não vai ficar com ativo, né? Desmonta antes, coloca lucro no bolso e parte para a próxima. Agora, se você quiser deixar ir para o exercício, você vai ter a situação de, se ela tiver dado o exercício, tanto na parte comprada quanto na parte vendida, você vai ter 2 taxas de exercício, você vai ter 2 taxas de corretagem, vai ter mais as taxas da B3. Por isso que eu falo assim que qual que é o sentido de levar para o exercício? Desmonta um dia antes, se você tiver no lucro ali, enfim, conforme a sua estratégia, né? Mas beleza, vamos supor aqui que o preço do ativo parou no meio. No dia do exercício, a sua parte comprada vai ter virado pó. E você está com a obrigação de entregar por 100 um ativo que está custando 104, certo? Aí, o que vai acontecer? Na hora que chegar no after, a B3 ela vai entregar o ativo em 100, então vai aparecer na sua conta que você está vendido na operação, você vai ficar vendido, ela vai virar um aluguel de ações se você não resolver no aftermarket, se deixar ir para segunda-feira vira um BTC, aí você vai estar alugado no ativo. Além de todas as taxas, você ainda vai pagar a taxa de aluguel. E qual que é o perigo maior aqui? É que na sexta-feira você poderia resolver a operação comprando o ativo no 104 para zerar, né? Você está vendido, você vai comprar, zerou, está vendido no 100, comprou no 104, prejuízo de R$4. E chega na segunda-feira, o ativo vai e abre num gap de alta lá no 114. Cara, você se enrolou. Você tava com prejuízo de R$4, agora você tá com prejuízo de 14. Entenderam? Então, assim, se tiver posicionado em trava, é interessante desmontar antes. Se não desmontar, deixar ir pro dia do exercício, resolva o que tem que ser resolvido no aftermarket, porque é complicado você ficar vendido numa operação que vai passar o final de semana e você não sabe o que vai acontecer na segunda-feira. Tá bom? Então eram esses pontos aí que eu queria passar para vocês. Eu acho que aqui a parte do manejo sanou a dúvida, né? Do porquê da trava aí.
onde que você tem prejuízo, onde que não tem. A trava, ela é como o próprio nome fala, ela tá travando o seu prejuízo. Daqui você não tem mais prejuízo, né? Exceto por esses erros aí se você cometer. Beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!